Ouvintes da Rádio Espiritismo BH, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma edição do programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou Valdir Pedrosa e hoje começaremos juntos o estudo sobre o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, inicia este capítulo com duas passagens muito importantes do Evangelho, destacando a importância da prática da caridade e demonstrando que a caridade, assim como a humildade, se encontram na base dos ensinamentos de Jesus. A primeira passagem se encontra no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, e diz assim, abre aspas, Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, porquanto tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Precisei de teto e não me agasalhastes. Estive sem roupa e não me vestistes. Estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber? Sem teto ou sem roupa, doente ou preso, e não te assistimos? Ele então lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Fecha aspas. A outra passagem, meus amigos, é a famosa parábola do bom samaritano, que se encontra registrado no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Nós vamos ler a parábola, mas posteriormente
faremos um estudo um pouquinho mais aprofundado sobre ela, ressaltando alguns aspectos bem interessantes do ensinamento. Abre aspas. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Fecha aspas. Quando passamos a ter o hábito de estudar o Evangelho e de refletir nas lições de Jesus, percebemos que toda a moral do Mestre se resume na caridade e na humildade. Essas virtudes são a base de todos os ensinamentos de Jesus. E essas virtudes são aquelas contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Egoísmo e orgulho, que é de onde se originam todos os males da humanidade. Em todos os ensinos do Mestre, ele aponta essas 2 virtudes, caridade e humildade, como sendo aquelas que conduzem à eterna felicidade. Jesus diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Jesus diz que bem-aventurados são os que têm puro coração, os que são brandos e pacíficos, os que são misericordiosos. Ele nos pede para amar o nosso próximo como a nós mesmos, nos orienta para fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam, nos pede para amar os nossos inimigos, perdoar as ofensas, isso se quisermos ser perdoados. Jesus ainda nos pede para praticarmos o bem sem ostentação, para nos julgarmos
antes de julgarmos os outros. Vejam, meus amigos, humildade e caridade, as duas virtudes que o Mestre não cessa de nos recomendar. E virtudes essas que ele mesmo nos dá o exemplo. O orgulho e o egoísmo são os males, são os vícios que Jesus não se cansa de combater. E com relação à caridade, podemos perceber nas passagens que acabamos de ler do Evangelho que Jesus não se limita a recomendá-la. Ele a coloca claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da nossa felicidade futura. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, em muitas outras passagens do Evangelho, separar o que é apenas figura e alegoria. Há homens como aqueles a quem ele falava naquela época, ainda incapazes de compreender as questões de cunho espiritual. Jesus tinha de apresentar imagens materiais chocantes, capazes de impressionar aqueles indivíduos, para melhor compreenderem e apreenderem o que o Mestre dizia. Ele tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes, pelo menos quanto à forma, reservando, porém, sempre ao porvir, ao futuro, a verdadeira interpretação de suas palavras e também daqueles pontos sobre os quais não podia explicar claramente. Era preciso que a ciência, a filosofia, a religião se desenvolvessem um pouco mais. Era preciso que o Espiritismo chegasse à Terra para nos fornecer a chave capaz de nos auxiliar no entendimento dos ensinamentos de Jesus. Mas podemos perceber que, ao lado da parte acessória nesses ensinamentos do Evangelho, ou da parte figurada do quadro, do contexto, sempre há uma ideia que é dominante. É a ideia da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. É a lei de causa e efeito, que reza que cada um receberá de acordo com as suas obras, que nos ensina que todos somos livres para semear o que quisermos, mas somos compelidos, por força da lei, a colher os frutos da nossa semeadura. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz referência ao julgamento supremo feito pela nossa própria consciência, representando o próprio Criador em nossa intimidade. Nesse julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia o libelo? Pergunta, porventura, o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não, ressalta Allan Kardec, em absoluto. Pergunta-se tão somente uma coisa: se a caridade foi praticada. E se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. É isso que importa, no final das contas. Não importa a religião ou o rótulo religioso. O que importa é o bem que foi feito. Kardec continua: informa-se por acaso da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção
entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não. Pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético pelos judeus, mas que pratica o amor do próximo acima do ortodoxo, acima do sacerdote, do levita, que faltam com a caridade para com aquele que lá se encontrava semi-morto, vítima dos ladrões. Jesus, podemos perceber, ele não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas ele a considera como a condição única para a salvação. Se houvessem outras condições a serem preenchidas, com certeza ele teria nos informado. Uma vez que ele coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela, de forma implícita, abrange todas as outras, que são a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça e várias outras virtudes que conhecemos. E também porque a caridade é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. No livro O Consolador, ditado pelo espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier, separamos duas questões que tratam do assunto caridade. Na questão 255, pergunta-se: devemos nós, os espiritistas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? E a resposta de Emmanuel, abre aspas. A divisa fundamental da codificação kardeciana, formulada no "fora da caridade não há salvação", é bastante expressiva para que nos percamos em minuciosas considerações. Todo serviço da caridade desinteressada é um reforço divino na obra da fraternidade humana e da redenção universal. Urge, contudo, que os espiritistas sinceros, esclarecidos no Evangelho, procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem, melhorando-se-lhe os valores do coração e da consciência. Dentro desses imperativos, é lícito encarecermos a excelência dos planos educativos da evangelização, de modo a formar uma mentalidade espírita cristã com vistas ao porvir. Não podemos desprezar a caridade material, que faz do espiritismo evangélico um pouso de consolação para todos os infortunados. Mas não podemos esquecer que as expressões religiosas sectárias também organizaram as edificações materiais para a caridade no mundo, sem olvidar os templos, asilos, orfanatos e monumentos. Todavia, quase todas as suas obras se desvirtuaram em vista do esquecimento da iluminação dos espíritos encarnados. A Igreja Romana é um exemplo típico. Senhora de uma fortuna considerável e havendo construído numerosas obras tangíveis de assistência social, sente hoje que as suas edificações são apenas de pedra, porquanto, em seus estabelecimentos suntuosos, o homem contemporâneo experimenta os mais dolorosos desenganos. As obras da caridade material somente alcançam a sua feição divina quando colimam a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos, porque, reformada a criatura humana em Jesus Cristo, teremos na Terra uma sociedade transformada,
onde o lar, genuinamente cristão, será naturalmente o asilo de todos os que sofrem. Depreende-se, pois, que o serviço de cristianização sincera das consciências constitui a edificação definitiva para a qual os espiritistas devem voltar os olhos, antes de tudo, entendendo a vastidão e a complexidade da obra educativa que lhes compete efetuar, junto de qualquer realização humana nas lutas de cada dia na tarefa do amor e da verdade. Fecha aspas. E na questão 259, pergunta-se: no que se refere à prática da caridade, como interpretar o ensinamento de Jesus? Aquele que tem será concedido em abundância, e àquele que não tem, até mesmo o que tiver lhe será tirado? E Emmanuel respondeu, abre aspas, a palavra de Jesus, em todas as circunstâncias, foi tocada de uma luz oculta, apresentando reflexos prismáticos em todos os tempos para a alma humana, na sua ascensão para a sabedoria e para o amor. Antes de tudo, busquemos ajustar o conceito a nós próprios. Se possuímos a verdadeira caridade espiritual, se trabalhamos pela nossa iluminação íntima, irradiando luz espontaneamente para o caminho dos nossos irmãos em luta e aprendizado, mais receberemos das fontes puras dos planos espirituais mais elevados. Porque, depois de valorizarmos a oportunidade recebida, horizontes infinitos se abrirão no campo ilimitado do universo para as nossas almas, o que não poderá acontecer aos que lançaram mão do sagrado ensejo de iluminação própria nas estradas da vida, com a mais evidente despreocupação de seus legítimos deveres, esquecendo o caminho melhor, trocado então pelas sensações efêmeras da existência terrestre, contraindo novas dívidas e afastando de si mesmo as oportunidades para o futuro, então mais difíceis e dolorosas. Fecha aspas. Bem, meus amigos, por hoje ficaremos por aqui. Na próxima semana continuaremos os nossos estudos sobre o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da caridade não há salvação. Muito obrigado a todos pela companhia, que Deus os abençoe.